Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E nesta edição a gente vai falar muito aí sobre o jogo entre Vasco da Gama e Água Santa, jogo que acontece daqui a pouquinho, 8 horas da noite. A gente vai ter um reforço aí confirmado para o jogo contra a equipe do Nova Iguaçu, reforço aí de peso para o Vascão, e o Vasco dando sequência aí para a situação de reforços para a janela que vai abrir, a janela doméstica, agora no mês de abril, que começa no dia 1º e termina no dia 18, tá? E a gente vai dar algumas atualizações, porque a gente tem até uma reviravolta aqui para a gente poder falar aqui. Bom, o seguinte, peço você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora aí para o nosso vídeo. Meus amigos, o seguinte, o Vasco da Gama joga daqui a pouquinho contra a equipe do Água Santa, jogo referente à segunda rodada aí da Copa do Brasil. O Vasco que está aí a 7 jogos invicto, uma sequência de 4 vitórias consecutivas. E o Vasco, com relação ao jogo da Portuguesa da Ilha, só vai ter uma mudança, tá? Apenas uma mudança no Gigante da Colina. E esta mudança é a entrada do Zé Gabriel, que está confirmado aí. Portanto, o time do Vasco da Gama, sem enrolação, é Léo Jardim, os 3 zagueiros João Vitor, Léo Pelé e Medel, os 2 alas Paulo Henrique e também o Piton, o time lá no meio campo jogando ali com o Zé Gabriel, Galdames e Paê, e lá no ataque o Adson jogando junto com Pablo Vegetti. Esse é o time do Vasco da Gama. O Vasco que tem que vencer, certo? Para acabar com aquela assombração, 2 anos consecutivos que o Vasco saiu nessa segunda fase da Copa do Brasil. Então, para acabar com isso, né, é um novo Vasco da Gama aí. A gente espera que o Vasco vença. Se empatar, penalidade máxima, tá? Bom, o seguinte, para o jogo aí contra o Nova Iguaçu, confirmadíssimo, o Vasco vai ter um reforço de peso, tá? Confirmado. É o Cleiton Silva, foi registrado hoje no BID e terá condições aí de jogo para atuar contra a equipe do Nova Iguaçu. Laureano, você só pode estar brincando de falar que é reforço. Assim, é um reforço, porque a única alternativa que a gente tem para o Vegetti é o menino Ryan. E a gente ganha um reforço substancial aí para a reta final, sem dúvida nenhuma, do campeonato carioca. Um jogador que chega aqui no Rio de Janeiro com a bagagem de estar entre os 10 hoje com mais gols brasileiros aí na Europa, no mundo europeu, certo? E a gente fala aqui sobre a situação do mercado, tá? Porque a gente tem 2 reviravoltas aqui para falar para vocês. A primeira situação é a do jogador Maicon. O Maicon fica no Vasco da Gama, certo? Pelo menos até abril. O Maicon fica no Vasco da Gama. O Maicon foi relacionado para a partida de hoje, portanto, né, não dará tempo para o Maicon se transferir aí para o Vitória. O Maicon forçou a barra nos últimos dias, então pelo menos o Maicon está garantido aqui no Vasco da Gama até o mês de abril. Outra reviravolta que a gente teve, porque é o seguinte, tá? Hoje o John Textor veio a público para poder falar sobre a situação aí do Marlon Freitas. Aí
certo? Jogador lá do Botafogo, volante que não tem estado muito bem com a torcida e que também, né, amarga aí o banco de reservas do Botafogo, apesar de ter feito ali 2 gols contra a equipe do Fluminense. Um bom jogador. E hoje, pela parte da manhã, o John Textor disse que a chance era 0 do jogador deixar o Vasco da Gama. Houve uma atualização hoje no programa do SBT que o Vene Casagrande e o Lucas Pedrosa bateram um pé em afirmar que o jogador pode sim chegar aqui no Vasco da Gama no mês de abril, certo? O jogador deve sair do Botafogo. Aí fica aquela situação que a gente aguarda aí para ver como que as coisas vão ficar. O Vasco tem negociações aí, tá? Com outros atletas, porque essa janela doméstica aí que vai abrir no dia 1º, né? E vai fechar no dia 18, a gente vai poder contratar jogadores de outros clubes aqui do âmbito nacional, e o Vasco, né, demonstrou nos últimos dias muito interesse aí no Breno Lopes, no próprio Luciano, jogadores aí que são qualificados aí para poder vestir a camisa do Gigante da Colina, tá? E mais uma informação sobre a janela, né, que a gente chama aí de janela europeia, a janela do meio do ano, que a gente vai ter muitos jogadores aí simplesmente se desvinculando dos seus respectivos clubes e com possibilidade de chegar de graça aqui no Vasco da Gama, com o Vasco tendo que arcar apenas o salário. Isso aí também está acontecendo, né? E o nosso Alexandre Matos já mapeia aí o mercado aí. Nomes aí, né? Como o Felipe Coutinho, né? Que simplesmente é o sonho de consumo aí do vascaíno, repatriar esse craque aí, né? Que não vai ficar lá na Europa, não tem mercado mais no mundo árabe, então ou é a Major League Soccer ou volta aqui para o Brasil. Então a situação de vários jogadores aí, como Naitan Nandez, né? Vários jogadores, o TT, o Vasco já está mapeando toda essa situação aí. Bom, o Alexandre Matos não está de bobeira. Agora, notícia do Maicon, muito boa saber que a gente vai poder contar aí com o nosso Cleiton Silva, né, para o jogo contra a equipe do Nova Iguaçu, e essa situação aí do Marlon Freitas aí que pode aparecer no Vasco em abril, hein? Obrigado pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!